Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 27 de novembro de 2025, pessoal. Quinta-feira, agora são aproximadamente 11h44 da noite. Vamos começar diretamente no gráfico do Bitcoin. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, o dia de ação de graças. Nós não tivemos nenhum evento econômico agendado por hoje. As três principais bolsas também se mantiveram fechadas, pessoal, devido ao feriado. E o Bitcoin acabou se comportando aí mais um dia de forma positiva, fechou com uma alta de 0,94. Neste momento, para nós, o preço a mercado 90.790 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço. Agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na sexta-feira, evidentemente se for necessário, ou somente na segunda. Então pessoal, basicamente nós fizemos aí algumas advertências, né, pequenas alterações. A primeira foi a questão da concretização do rompimento aqui dos 89. A gente menciona a necessidade de confirmação. Utilizávamos aí dois candlesticks fechando acima, ambos com prevalência de volume comprador e pelo menos um com característica de força. A gente teve então basicamente a confirmação, candlestick com características de força, ambos, né, volume comprador, e aí nós tínhamos, né, como objetivo ali a proximidade dos 93 aos 94, fazendo alusão à média de 20 períodos no diário e a nossa resistência primária aqui na região próxima dos 94,250. Então, pessoal, fizemos algumas análises pertinentes no livro de ofertas, identificamos uma leve acumulação nos 92, colocamos aí como uma possibilidade de pullback por parte dos vendedores, né? Teoricamente acabou aí se concretizando, mas a gente ainda tem como objetivo, né, buscar essa região, pelo menos aí nos 93, e um cenário bem otimista, né, a gente alcançar aqui a resistência próxima aos 94. Mas a gente precisa colocar algumas ressalvas. A primeira foi a questão, né, pessoal, da não possibilidade de ontem mesmo a gente conseguir alcançar a região aqui da nossa média, evidentemente, né, pela constatação, né, do fluxo comprador que vinha adentrando, né, naquele presente momento. Nós, de fato, não sabíamos se teríamos essa continuação desse fluxo, né, os compradores batendo, agredindo os níveis de preço alocados no livro de ofertas e, evidentemente, acabou parando aí mesmo na região onde tinha, né, uma certa acumulação de lotes. Então, o que a gente percebe daqui em diante, né, pessoal? Acho que o dia de hoje fica evidente aí a prevalência de volume comprador, mas nos traz, né, um candlestick com certa indefinição. Vai de as sombras, né, posicionadas aí tanto pelo lado dos vendedores, né, quanto pelos compradores. Então há um certo equilíbrio mesmo que tenha prevalecido, né, o volume comprador no dia de hoje. A gente já percebe uma redução significativa, talvez, né, pela questão do feriado lá nos Estados Unidos. Obviamente, isso também possa ter impactado. E, pessoal, a gente já percebe também, né, os compradores tentando manter o preço, né, acima aqui dos 90 e 600. Evidentemente, fazendo alusão aqui à máxima, né, da quarta-feira, mas prevejo aí uma possível batalha entre esse range dos 90 e 600 aos 90 mil, teoricamente fazendo alusão à mínima, né, do que foi o dia de hoje. Então pode ser que a gente tenha um embate aqui com os compradores tentando dar continuidade aqui a essa movimentação ascendente, né, que vem sendo delineada aí desde a última sexta-feira no dia 21. Então, muito atento a esses pontos, tá, pessoal? Acredito que a gente poderá ter um embate aqui. Evidentemente, pessoal,
um ponto mais importante, né, seria próximo de fato dos 90 mil, porque perdendo essa região, né, ou os compradores perdendo essa batalha, né, na iminência de tentar buscar pelo menos, né, o topo anterior próximo aqui dos 92, né, a gente aí sim, né, iremos buscar a proximidade aqui do nosso suporte, região na qual nós travamos uma batalha, né, e colocamos a condição, né, do rompimento, que veio a se concretizar na data de ontem. Então, prevejo aqui mais uma batalha intensa, né, por parte dos compradores, né, inclusive vindo um pouquinho até mais embaixo, quem sabe buscando aqui a região de mínima da terça-feira. Então, vai ser importante, né? Evidentemente, perdendo aqui os 90, a gente analisar com muita cautela, pessoal, porque não adianta, né? Se nós tivermos apenas uma retração por parte dos compradores e basicamente reduzindo o tempo gráfico, eu tiver uma estrutura descendente com topos e fundos ou volume vendedor prevalecendo, né? Sem candlestick, né, com um padrão de força pelo lado dos compradores, aí pode dar uma azedada. Enfim, a gente sabe que o mês ainda prevalece bastante carregado. Teoricamente, a gente vem para encerrar o mês aí a cada, aliás, a daqui a 2 dias, né, praticamente 3 dias aí para o fechamento. Está bastante carregado ainda. Evidentemente, toda cautela ela é importante, tá, pessoal? Diante de um cenário que vem sendo desafiador. A gente percebe aí no semanal os compradores tentando, evidentemente, né, a reação após aí 4 semanas, né, consecutivas com o preço retroagindo, mas, né, vamos por partes sem atropelar o processo. A gente precisa, de fato, entender esse cenário e tentar, obviamente, extrair, né, algumas possibilidades, enfim, operações, existem algumas infinidades aí que você pode aproveitar aqui do mercado. Então, acho que é isso, pessoal. No gráfico, basicamente muda pouca coisa, a gente está no caminho do nosso objetivo, né? E evidentemente a região dos 93 é uma região muito imponente, né? Tanto pela média aqui de 20 períodos no diário, quanto, né, pessoal, a região, né, de mínima desse candlestick da quinta-feira aqui do dia 20. É um candlestick com característica de força também, nesse caso vendedora. Então a gente precisa ter bastante cautela, evidentemente, o preço conseguindo chegar nesse patamar, porque a gente vai precisar também analisar com muito carinho, né, o comportamento do mercado neste nível de preço, né, ou em sua proximidade. Então acho que é isso no gráfico, tá bastante claro, pessoal, o que está rolando. Vamos ver se os compradores de fato, né, eles vão conseguir manter o preço acima aqui dos 90,5 aos 90, né? Ou se a gente vem buscar essa região mais embaixo aqui e analisar se a gente terá uma estrutura ascendente, né, pessoal? Com volume comprador prevalecendo, né, topos e fundos ascendentes, como eu mencionei, para a gente almejar a busca pelo topo anterior, né, e um cenário positivo, como a gente almeja a busca ali pela média, ou se a gente terá aí, para nossa felicidade, uma reação, né, já neste breve momento, né, que a gente consiga ficar acima dos 90 e não precisar testar essa região. Obviamente, o preço retroagindo acaba ficando até mais difícil, né, de uma propulsão aí por parte dos compradores e, obviamente, a gente precisa aumentar ainda mais, né, os nossos cuidados. Mas vamos ver se a gente consegue uma reação dos compradores aí dentro desse range para a gente não precisar ir buscar a região ali dos 89, os 88, pessoal. Que ali, teoricamente, é um ponto de decisão importante, o conflito de interesses é maior, dependendo do que rolar ali, mudando, né, até mesmo a estrutura de preço delineada nesse momento, pode jogar aí um pouco de água no nosso chopp. E, obviamente, a gente não almeja isso, tá? A gente tem 5 minutos aí para o fechamento agora, pessoal, desse candlestick no tempo gráfico de 1 hora.
Bacana, um volume comprador vem superando o anterior. Ponto positivo, quase que a formação de um martelo. A gente vem trabalhando abaixo aqui da média também, tá? Isso no tempo gráfico de 1 hora, mas já é alguma coisa. Quem sabe a gente tem essa reação aí já nesse momento aqui na análise. Ficaria até mais fácil para a gente, né, conseguir enxergar um horizonte mais claro. Beleza, pessoal? Então acho que é isso aqui no gráfico. Esses são os pontos. Vocês deverão estar cientes, né? Acompanhando juntamente aí para quem puder. E vamos dar uma olhadinha no livro para finalizar a análise de hoje, pessoal. A gente vê aqui, ó, pelo lado dos compradores. Bastante comum, tá, pessoal? Acúmulo de lotes próximo ao preço a mercado. Mas a gente vê, né, os compradores tentando fazer alguma pressão aí na iminência de induzir outros institucionais a continuarem agredindo o preço, né, e recuperar ah, todo esse gap que foi perdido aí após o fechamento do dia de hoje, mas a gente vem vendo uma breve reação aí, quem sabe a gente já consiga alcançar ali, né, posteriormente, passando pelos 92, a gente consiga chegar nos 93 e aí sim, o objetivo alcançado e vamos analisar posteriormente o que teremos adiante. E mais abaixo aqui, pessoal, níveis pulverizados sem acumulação de lotes. Torcer para que os ETFs amanhã lá nos Estados Unidos possam nos ajudar nessa façanha. E pelo lado dos vendedores, a gente vê, pessoal, olha só. Região dos 92, né, caiu bastante aqui os lotes. Não, se eu não me engano, não caiu bastante, mas caiu um pouco, pessoal. A gente tinha um pouco mais de acumulação de lotes na data de ontem. Hoje a gente já percebe uma leve diminuição. A gente tem aproximadamente 5 milhões de dólares posicionados, que facilita, né, algum institucional adquirir esses lotes, né, para que consiga, né, mover o preço. E na região, pessoal, dos 93, aí sim a gente tem um pouco mais, né, de acumulação, 7 milhões de dólares posicionados. E a partir dos 95, pessoal, aí temos quase que uma barreira bastante imponente. Fazendo uma conta de bar aqui, pessoal, entre os 95 e os 98, a gente tem aí 6, pessoal, quase quase 50 milhões de dólares posicionados, né? Bastante dinheiro aqui entre os 95 mil dólares e os 98 mil dólares. Então, vamos ver onde basicamente já é acima aqui, né, pessoal, da nossa marcação da resistência. Teoricamente, pela distância do preço a mercado, talvez não faça tanto sentido a gente dar tanta ênfase neste momento. Mas, dependendo do cenário dos próximos dias, evidentemente a gente volta a analisar, né, esses lotes posicionados, porque é bastante dinheiro posicionado aqui. E de fato isso é um ponto, né, a ser observado muito de perto. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Livro destrinchado aqui para vocês, o gráfico também, os níveis, o que está rolando aí, os pontos, o que você precisa observar, evidentemente, com essas possibilidades. E é isso, a gente retorna amanhã com uma nova análise, né? Ou na segunda-feira, evidentemente, o que rolar amanhã, muitas vezes não há a necessidade da gente, gravar aqui para vocês, trazendo apenas encheção de linguiça. A nossa ideia é ser bem objetivo, pessoal, transparente. É um intuito bem claro aqui do nosso trabalho. E vamos ver, dependendo, a gente traz sim uma atualização que seja importante, que possa ajudá-lo aí nas suas operações, nas suas análises. Fechado? Então, agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é fundamental
para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Beleza? Um grande abraço para você, uma boa noite e até a próxima análise. Tchau, tchau.